O sol ainda nem havia secado o orvalho das pedras quando Lampião sentiu o peso do dia. Não era peso nos ombros, era no espírito. Algo pairava no ar, mais denso que poeira, mais seco que a caatinga, o presságio de uma decisão que marcaria o nome dele com ferro e fogo. Na clareira, onde o bando descansava, havia silêncio demais. Até os passarinhos pareciam ter ido embora. Maria Bonita estranhou. "O sertão tá calado hoje, Virgulino." Ele respondeu com a voz embargada de quem já sabia. "Hoje o sertão vai assistir, e não vai gostar do que vai ver." No centro do acampamento, deitado de costas sobre uma rede rasgada, estava Zé Baiano. Faca presa na bota, cartucheira cruzada no peito, dentes cerrados até dormindo. Era um dos homens mais temidos do bando, e talvez o mais fiel. Matador sem hesitação, mas leal até o osso. Era dele a fama de justiça rápida. Quem traía, ele cortava. Literalmente. Certa vez, arrancou orelhas de um cangaceiro que desonrou uma moça. Noutra, matou a própria amante por achar que ela conversava demais com soldados. "Zé Baiano tem coragem no lugar do coração", diziam os mais antigos. Mas era por ele, por esse mesmo homem, que Lampião agora carregava uma sombra nos olhos. Algo havia acontecido. Algo que rompia até os códigos do cangaço. Uma denúncia. Um boato, uma desobediência que, se ignorada, minaria o comando de Virgulino. Maria Bonita se aproximou devagar. "É verdade, capitão." Lampião não respondeu de imediato. Apenas olhou para o punhal. "Se for, vou ter que escolher entre o medo e o respeito." Ela entendeu. Porque naquele dia, Lampião não enfrentaria Volante. Enfrentaria o próprio passado, e o nome dele seria escrito com o sangue do seu braço direito. Tudo começou numa tarde abafada em Piranhas, quando um menino correu até o coiteiro conhecido como Seu Lídio. Estava com os olhos arregalados e a respiração falhando. "Moço, Zé Baiano." Ele matou uma moça, sem ordem, sem motivo. O velho não acreditou de primeira. Zé Baiano podia ser bruto, mas sempre teve uma razão, ainda que dura. Mas então vieram os detalhes. A moça era Marilene, filha de uma mulher que dava abrigo ao bando há anos. Zé Baiano suspeitou de espionagem. Não perguntou, apenas julgou e matou. O corpo foi enterrado às pressas, mas a notícia escapou, como tudo escapa no sertão. 2 dias depois, a notícia chegou aos ouvidos de Corisco, que estava numa emboscada próxima. Ele voltou ao acampamento como um raio. Chegou suando, ainda com poeira no rosto. "Capitão, é verdade o que estão dizendo?" Lampião estava sentado, afiando o punhal. "O que estão dizendo? Que Zé Baiano matou a filha da coiteira do Saco Grande e que ela era inocente." Silêncio. Zabelê, que escutava de longe, deixou cair o cantil. Maria Bonita, que costurava uma camisa, parou a agulha no ar. Lampião ergueu os olhos. "Já mandaram chamar ele?" "Ele está ali, sentado, calmíssimo." Lampião se levantou. Cada passo dele ecoava como sentença. Não era pressa, era peso. Peso de quem sabia que às vezes o maior inimigo não vem de fora, vem de dentro. Zé Baiano estava sentado, afiando o facão numa pedra lisa. Ao ver o capitão, levantou com naturalidade, olhos nos olhos. "O que foi, chefe?" Lampião ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse: "Tô te perguntando com tempo, porque não quero resposta torta. Pergunte. Você matou a filha da coiteira do Saco Grande?" Zé Baiano engoliu seco, mas não hesitou. "Matei." O silêncio caiu como trovão, e ali Lampião soube. A justiça agora tinha que ser feita por quem mandava, ou nunca mais mandaria. Lampião virou o rosto devagar, como quem tenta adiar o inevitável. O vento parou. Nem o mato se mexia. A resposta de Zé Baiano tinha sido direta demais, sem remorso, sem justificativa. Apenas a verdade nua, seca, cortante como a lâmina do próprio facão. "E por quê?" perguntou Lampião, agora com a voz mais baixa que o normal. Zé Baiano soltou o ar com força. "Porque ela estava se engraçando com o soldado.
Tava de olho nas armas, nos mapas. Escutei conversa. Mas você viu? Vi o que bastava. Maria Bonita surgiu atrás, nervosa. Zé, a mãe dela, já ajudou a gente quando ninguém mais quis. Zé Baiano a olhou como se ela fosse um inimigo. Ajuda ou não, traição é traição. Não espero bala para agir. Eu corto a raiz antes da cobra sair. Lampião respirou fundo. Por dentro, algo estalava. Não era raiva, era desilusão. Ali estava o homem que sempre lutou ao seu lado. O mesmo que segurou o próprio sangue para salvar Maria Bonita em Canindé. O mesmo que enterrou sozinho os corpos dos companheiros mortos na caatinga do Jerimum. Mas também era o homem que agora decidia matar com base no que achava ver. E aquilo era veneno. Veneno que, se não fosse contido, corroeria o bando por dentro. Mais tarde, Lampião chamou Corisco, Maria Bonita e Isabelê para conversar à parte. Se eu não faço nada, viro fraco. Se eu castigo, viro traidor. E se eu mato, mato parte de mim. Corisco, nervoso, esfregava a testa. Capitão, ele tem feito mais pelo bando do que muito cangaceiro aí. Maria Bonita, com olhos marejados. Mas dessa vez, ele passou da linha. A gente tem código, Virgulino. Ele sabia. Isabelê, quieto, finalmente falou. O bicho não é o que mata, é o que mata sem certeza. E hoje ele foi esse bicho. Lampião ouviu tudo. Depois se levantou. Então é isso. Vai fazer o quê? Perguntou Corisco. Lampião respondeu olhando o céu. Vou esperar até amanhã. Se Deus me mostrar outro caminho, eu sigo. Se não mostrar, eu executo. E se você está gostando desse vídeo e quer ver mais histórias intensas e esquecidas do sertão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, cada história é contada como se fosse a última. E no mundo de Lampião, ou você escuta com atenção, ou corre o risco de perder o fio da bala. Agora, vamos voltar para a história naquela noite. Não teve fogueira, não teve riso. Só a respiração pesada dos cangaceiros se misturando ao uivo tímido do vento. Lampião ficou isolado, sentado numa pedra alta, com o punhal cravado no chão ao lado. Ele não dormiu, nem piscou. Estava esperando um sinal que não vinha, um sopro de Deus, uma dúvida, uma fagulha de misericórdia. Mas o céu estava mudo. No meio do acampamento, Zé Baiano andava de um lado para o outro. Não fugia. Não se escondia. Pelo contrário, parecia provocativo. Sabia que o bando inteiro comentava. Será que o capitão vai ter coragem? Vai nada. São unha e carne. Mas e a regra? Se ele passar pano, ninguém mais obedece. Corisco tentava segurar os boatos, mas eles escorriam como água em peneira. Maria Bonita chorava em silêncio, encolhida atrás de um xale de couro. Isabelê olhava para o céu, murmurando para si mesmo. Tem horas que viver é carregar um punhal onde o coração devia estar. Ao amanhecer, Lampião se ergueu. Os olhos estavam fundos, a barba por fazer. Mas a decisão, firme como pedra de moinho, chamou o bando inteiro. Hoje a gente não foge. Hoje a gente não mata soldado. Hoje a gente acerta as contas dentro de casa. Zé Baiano se aproximou com calma. Peito estufado, como quem vai para a guerra sem armadura. Vai me julgar agora? Lampião ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu. Não, você já se julgou quando escolheu matar sem ordem. E já se condenou, quando não se arrependeu. O bando formou um círculo. Havia ali mais de 40 homens, todos em silêncio. A cena era seca, dura, sem cerimônia. No centro, 2 homens que já tinham enfrentado batalhas lado a lado, agora separados por um abismo de escolhas. Lampião deu a ordem curta. Amarre os pulsos. Zé Baiano encarou ele. Vai me matar como cachorro? Não. Cachorro late antes de morder. Você... nem isso. E naquele momento, o sertão inteiro segurou o ar, porque mesmo quem queria justiça, não queria ver aquilo. As mãos de Zé Baiano foram amarradas com corda de sisal. Grossa, áspera. Quem amarrou foi Corisco.
de mãos firmes, mas com olhos baixos, porque mesmo o Diabo Louro, famoso pela fúria, sabia. Aquela morte não era comum. Era o fim de um capítulo que o cangaço nunca mais esqueceria. Zabelê tentou se afastar, mas Lampião o chamou com um gesto. Fique. Eu não aguento ver, capitão. Vai aguentar sim. Você tem que aprender o que é comando. Zé Baiano permaneceu calado enquanto era levado até a clareira. O sol começava a subir no céu, jogando luz amarela sobre o chão rachado. Não havia lágrima, nem raiva. Só um tipo de aceitação que vinha de quem já estava pronto. Quando pararam, Lampião se aproximou. Quer dizer alguma coisa? Zé Baiano olhou nos olhos dele, pela primeira vez, sem arrogância. Quero que enterre minha cabeça longe do corpo, para a alma não se achar nunca mais. Maria Bonita, que até então assistia de longe, se aproximou e murmurou. Por que você não perdoa ele, Virgulino? Lampião virou o rosto. As mãos tremiam discretamente, mas a resposta veio como pedra em carne, porque ele não matou só uma moça, ele matou a confiança que o povo tinha em nós. Corisco então entregou o punhal. Lampião o segurou com as duas mãos. Você sabe que se eu fizer isso, nunca mais vou dormir igual. Zé Baiano deu um leve sorriso, quase imperceptível. Então vamos acabar logo com esse sono. O bando ficou em silêncio. O vento parou. E o sertão assistiu. Lampião ergueu o punhal. E naquele momento, o tempo pareceu suspenso entre dois homens que por muitos anos tinham sido mais do que aliados, tinham sido irmãos de guerra. O punhal brilhou por um instante ao ser erguido contra a luz dura do sertão. Não era só uma lâmina. Era o símbolo da autoridade máxima. O mesmo punhal que Lampião já cravou em inimigos, em traidores, em soldados. Mas nunca antes em um irmão de batalha. Os cangaceiros formavam um círculo ao redor, em silêncio sepulcral. Alguns mantinham os olhos fechados. Outros encaravam sem piscar. Corisco, firme. Zabelê, trêmulo. Maria Bonita, com o rosto coberto por um lenço molhado de lágrimas. Zé Baiano se ajoelhou sozinho, as mãos ainda atadas, o peito erguido. Não peça pressa, capitão, nem piedade, só que conte a verdade depois, que diga que eu errei, mas morri sem correr. Lampião assentiu com um nó na garganta. É o que vou fazer. Então o punhal desceu, rápido, preciso. Silencioso como um trovão que explode por dentro, Zé Baiano tombou sem um som, como quem aceita o fim, mas ainda desafia a morte com a postura. Lampião permaneceu parado por segundos que pareceram eternos. Com o sangue escorrendo pela lâmina, ele olhou para o chão e disse baixo, perdão, Zé. Corisco se ajoelhou ao lado do corpo, respirando com dificuldade. Nunca vi homem morrer tão certo de si. Nunca vi comandante matar com tanto peso. Lampião respondeu seco, agora você viu os dois. E nunca mais vai esquecer. Maria Bonita não disse nada. Apenas recolheu o lenço sujo de lágrimas e virou de costas. Ela sabia que ali não tinha vencido nem a justiça, nem a crueldade. Só tinha vencido o silêncio. E o silêncio, no cangaço, fala mais alto do que qualquer palavra. O corpo de Zé Baiano foi enterrado no alto de uma grota seca, entre pedras e espinhos, como ele mesmo pedira. Mas sua cabeça foi levada por Lampião para longe, amarrada num pano, guardada com respeito estranho. Um gesto que misturava punição com reverência. Zabelê observou tudo em silêncio. Quando viu o capitão cavando sozinho com as próprias mãos, murmurou para si mesmo, ele não está enterrando só um homem, está enterrando um pedaço do próprio rosto. Corisco ficou de guarda durante o enterro, não queria que ninguém se aproximasse. O que foi feito aqui foi entre eles dois, disse, com o rosto tenso. Maria Bonita levou flores secas, colocou sobre a cova sem dizer palavra, mas antes de se afastar, falou bem baixo. A justiça, às vezes, vem com gosto de sangue na boca, mas é pior ainda quando vem com saudade. Lampião caminhou até um lajedo isolado e deixou a cabeça de Zé Baiano debaixo de uma pedra marcada com um símbolo do bando. Não era para ninguém achar.
Não era para nenhum inimigo usar como troféu. Era para a alma dele não voltar. Aqui você não se encontra mais, disse o capitão sozinho, olhando para o céu. Porque quem esquece de obedecer, perde o direito de descansar ao lado da gente. Naquela noite, o acampamento estava mais vazio que o normal. Mesmo com todos os homens ainda vivos, havia um tipo de silêncio que nunca mais se quebrou por completo. Zabelê se aproximou do capitão. E se perguntarem, chefe? Lampião respondeu sem olhar. Diz que a justiça do sertão não treme nem diante dos seus, e que o homem que fui hoje não volta mais amanhã. Nos dias que seguiram, o bando continuou sua jornada pelas veredas secas da Caatinga, mas havia algo diferente nos passos. O som dos cantis, o ranger dos couros, até o chiado das esporas, tudo parecia abafado por uma presença invisível. Zé Baiano ainda estava ali, não em corpo, mas em memória. Cada pedra lembrava sua risada, cada sombra sua fúria, cada silêncio seu julgamento. Lampião mantinha o olhar distante. Montava à frente, mas não falava, nem mesmo com Maria Bonita. Só à noite, quando todos dormiam, ele acendia um cigarro e encarava o vazio. Zabelê, sempre observador, comentou com corisco. O capitão virou sombra do próprio nome. Tá pagando o preço da liderança? Respondeu o outro. Não, tá pagando o preço da justiça. E justiça, no sertão, cobra em prestações. Certa noite, acamparam nas margens de um riacho seco. O silêncio era tanto que dava para ouvir o tilintar do suor caindo do queixo nas pedras. Maria Bonita se aproximou de Lampião com um cantil. Água? Ele recusou com a mão. Hoje não desce. Ainda pensa nele? Todo minuto. Ela sentou ao lado em silêncio por um tempo. Depois disse, você fez o que ninguém mais faria. E mesmo assim, parece que fui eu quem morreu. Maria segurou a mão dele. Por que foi? O Lampião de antes daquela manhã ficou enterrado na mesma cova. No dia seguinte, seguiram viagem. Mas ao chegarem numa vila pequena, um velho se aproximou com um olhar assustado. Vocês estão com o demônio? Como assim, velho? Perguntou Corisco, ríspido. Essa noite, vi um homem enorme de cartucheira cruzada, sem cabeça, parado na beira do rio. Zabelê se benzeu. Maria Bonita virou o rosto. E Lampião apenas respondeu. Não era o demônio, não. Era só a lembrança. No sertão, a terra não guarda segredo por muito tempo. Dias depois da execução, a história já corria por coiteiros, beatas e até entre soldados. Lampião matou Zé Baiano com as próprias mãos. Alguns diziam com respeito, outros com medo, mas todos com surpresa. Porque entre inimigos, matar é guerra, mas entre companheiros é sentença divina, e poucos acreditavam que o capitão seria capaz. No arraial de Serra Negra, um ex-jagunço comentou na venda. Se ele matou o mais valente do bando, quem mais vai desafiar esse homem? Na cidade de Floresta, um sargento riu alto. Isso é mentira. Lampião não tem coragem para tanto. É teatro. Mas então apareceu um homem com um lenço manchado de sangue. Eu vi com meus olhos. O corpo foi enterrado como cachorro, mas a cabeça sumiu. E o capitão estava branco igual cera. O sargento não riu mais, nem ninguém na venda. Enquanto isso, na Caatinga, Lampião tentava manter o bando unido, mas sentia os olhares, olhares de respeito e de temor. Corisco o chamava apenas de chefe agora, nunca mais virgulino. Zabelê andava mais calado, e até os mais jovens, como Candeeiro e Mariano, evitavam cruzar o caminho do capitão. Maria Bonita notou. Estão te obedecendo mais, mas te conhecendo menos. Lampião respondeu com amargura. Ser líder é isso. É morrer devagar, para manter o nome vivo. Numa manhã, acamparam sob a sombra de um juazeiro. O chão rachado, o céu sem nuvens. Lampião reuniu o grupo, olhou nos olhos de cada homem e disse: aqui, ninguém está acima da lei do bando. Nem amigo, nem irmão, nem eu. Se não gostou, pode seguir outro caminho. Mas quem ficar, sabe que está comigo até o último cartucho. Ninguém saiu, mas o silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra.
Semanas se passaram desde a execução. A caatinga seguiu impiedosa, queimando os calcanhares dos vivos e escondendo os ossos dos mortos. Mas mesmo com novas emboscadas, novas fugas e novas vítimas, o nome de Zé Baiano ainda pairava sobre o bando como um espectro não exorcizado. Certa tarde, ao atravessar um vale seco, os cangaceiros foram emboscados por uma volante mal armada. Foram vencidos com facilidade. Mas entre os mortos havia um bilhete. Era curto, riscado com carvão num pedaço de pano. Se vocês matam os próprios irmãos, não precisam de inimigos. Corisco rasgou o pano com raiva. Maria Bonita se aproximou, séria. Vão te julgar pelo resto da vida, Virgulino. E vão esquecer que se eu não tivesse feito, o cangaço já tinha virado desordem. Mais tarde, ao pé de um lajedo, os homens armavam acampamento. Zabelê se aproximou com cautela. Capitão, preciso perguntar. Pergunte. Você se arrepende? Lampião demorou para responder. Olhou para o chão, pegou um punhado de terra seca e deixou escorrer pelos dedos. Não, mas também não me orgulho. Então, por que ainda vê o rosto dele toda noite? Lampião encarou Zabelê. Porque ele morreu certo, e eu fiquei errado. Naquela noite, pela primeira vez desde o ocorrido, Lampião chamou o nome de Zé Baiano em voz alta. Estavam discutindo estratégia, preparando um ataque a um destacamento. Quando Lampião se virou para um dos homens e disse: se Zé Baiano estivesse aqui, essa parte era dele. O silêncio foi imediato. Todos pararam. Até o vento pareceu respeitar. Lampião suspirou. Depois completou: mas como não tá, quem tiver coragem que faça o papel dele. Ninguém se ofereceu, não por medo do perigo, mas por saber que aquele lugar nunca mais seria ocupado. O lugar de Zé Baiano no bando ficou vago, mas não por falta de homem. Ficou vago por excesso de lembrança. Ninguém dormia no canto onde ele armava a rede. Ninguém tocava o facão deixado para trás. E quando a comida era servida, a tigela extra continuava aparecendo, como se o tempo insistisse em não aceitar sua ausência. Numa vila próxima ao riacho do Angico, o bando recebeu um novo coiteiro, homem jovem, valente, com disposição de sobra. Durante a conversa, ele se aproximou de Lampião e disse: ouvi dizer que o senhor precisa de alguém para substituir o tal do Zé Baiano. Corisco, que estava perto, quase puxou o punhal. Substituir? Homem nenhum substitui história. Zé Baiano não era cargo, era espinho cravado. Lampião apenas disse: quem pede para ocupar lugar de morto, acaba indo junto. O novo coiteiro entendeu o recado e nunca mais tocou no assunto. Em outra ocasião, durante um ataque noturno, Lampião viu um dos soldados cair com uma cartucheira igual a de Zé Baiano. Travou por um segundo. Maria Bonita notou: ele voltou? Não, respondeu Lampião, ainda olhando o corpo no chão. Mas deixou um pedaço dele espalhado por aí. Zabelê comentou com Corisco. O capitão ficou mais duro, ficou mais só. Tá com medo de virar o que matou? Ele já virou. Certa madrugada, Maria Bonita encontrou Lampião sentado sobre uma pedra, olhando para o céu. O que espera ver aí em cima? Um sinal. Sinal de quê? Que Zé Baiano entendeu. Que ele me perdoou. Ela se ajoelhou ao lado dele e sussurrou: mesmo que ele entenda, Virgulino, você é que vai ter que se perdoar. Lampião fechou os olhos e, pela primeira vez desde aquele dia, chorou. A notícia da execução de Zé Baiano se espalhou por todo o sertão como fogo em palha seca. Entre os coiteiros virou espanto, entre os soldados virou respeito, mas no coração de Lampião virou ferida que nunca cicatrizou. Anos depois, já em tempos mais duros, quando o bando se encolhia, os recursos rareavam e as emboscadas eram mais frequentes que o sono tranquilo, alguém perguntou a Lampião, numa roda embaixo de um angico: capitão, de todas as batalhas, qual foi a mais difícil? Ele demorou para responder. O fogo da fogueira dançava nos olhos dele como se iluminasse memórias enterradas. Depois disse com a voz baixa: foi contra um homem que eu amava e que não tive escolha senão matar.
Maria Bonita, ao lado, segurou sua mão. Ela sabia que aquela frase não era apenas lembrança, era culpa, era luto, era confissão. Certa vez, ao passar por uma antiga grota onde tinham enterrado Zé Baiano, o grupo parou. Lampião desceu do cavalo, andou sozinho até uma pedra marcada com o símbolo antigo do bando, tirou o chapéu de couro e falou: "Se o cangaço me der uma morte valente, que eu encontre com você do outro lado, e que lá a gente se entenda." Depois voltou para o grupo, sem dizer mais nada. Zabelê escreveu numa caderneta escondida, que depois seria encontrada anos após sua morte: "O homem mais temido do sertão chorou 2 vezes que eu vi. Uma foi quando perdeu a mãe. A outra, quando mandou a morte do irmão que o cangaço deu." E assim ficou a história. Zé Baiano morreu pelas mãos de quem mais confiava. E Lampião nunca mais foi o mesmo. Porque no sertão, o sol seca até o sangue. Mas o que foi derramado entre irmãos nunca Fica na evapora. terra. Fica nos olhos de quem viu, fica na alma de quem ficou.